É o programa que não termina quando acaba, muito menos quando vai para o intervalo. Intervalo aqui, essa mesa bombando, os contatos acontecendo. A gente tem que falar aqui, ó, Milton Capelletti, tá? O Milton solicitou um momento, a presença dele para falar sobre o assunto da discussão que o Canizio estava travando aqui na sexta-feira, onde ele comentou sobre o julgamento do Lula, que não é o julgamento do Lula, na verdade, é a oitiva do Lula, né? O Canizio disse que essas pessoas têm que provar a sua inocência. E o Capelletti está lembrando que, na verdade, é o contrário, né? Quem acusa é quem tem que provar o que está falando, né? A culpa do cara. O Alexandre Volman, ele disse que gostaria de participar do programa, falar sobre a valorização dos engenheiros e arquitetos da Prefeitura e da Comusa. Ele é o presidente do CENGRS. Tentaram sem sucesso na gestão do Laureman. Será que a população perderá mais recursos da Caixa, BNDES e outros? Os profissionais não ficam devido aos baixos salários, a sociedade perde. Está à disposição. Alexandre, está convidado para esse espaço desde já. Teu convite, tua sugestão foi aceita. Eu quero que tu venha aqui para a gente conversar sobre isso, Rodrigo, para falar sobre o que está acontecendo aí. E acompanhando o que a gente vê então na transmissão que a gente faz pela rede social, é um músico, né, de Porto Alegre, atua muito no litoral, a gente conhece ele por Mano Zé, diz que concorda plenamente com o que nós estamos falando aqui, né, que a nossa polícia, na verdade saiu como polícia, mas ele quer dizer, a nossa política hoje está com um P minúsculo e dessa maneira a gente não consegue avançar para uma política como se desejaria, como precisa o Brasil. É isso, enquanto a gente está aí tentando construir um país, infelizmente as pessoas estão mais preocupadas consigo mesmo. Temos no ponto o vídeo do que o Deja fez referência antes, da Vasconcelos dando a notícia. Vamos rodar para o nosso telespectador que talvez não tenha visto, por favor. O jornal O Globo acaba de publicar na sua edição na internet uma notícia que representa um forte abalo na vida política do Brasil. O empresário Joesley Batista, dono da JBS, numa delação premiada, Procuradoria-Geral da República, entregou uma gravação feita em março desse ano, em que o presidente Michel Temer indica o deputado Rodrigo Rocha Loures, melhor dizendo, do PMDB do Paraná, para resolver um assunto da JBS. Posteriormente, Rocha Loures foi filmado recebendo uma mala com R$500 mil enviados por Joesley. Numa outra gravação, também em março, o empresário diz a Michel Temer, que estava dando a Eduardo Cunha e ao operador Lúcio Funaro uma mesada para que permanecessem calados na prisão. Diante dessa informação, Temer diz nessa gravação: tem que manter isso, viu? Na mesma delação de Joesley, o senador Aécio Neves, presidente do PSDB, é gravado pedindo ao empresário R$2 milhões. A entrega do dinheiro a um primo de Aécio também foi filmada. Você vai ter todos os detalhes dessas revelações na página do jornal O Globo na internet e, claro, mais tarde na edição de hoje do Jornal Nacional. Nem Michel Temer, nem Aécio Neves se manifestaram sobre essas denúncias. Até já. São poucas musiquinhas que causam tanta aflição na gente ainda. Obrigado ao Schroeder que liberou o vídeo para nós usarmos aqui, né? O Schroeder que é o diretor. Toda vez que dá a musiquinha no plantão, eu sempre foi a agilidade do Jorge, da nossa eu sempre técnica, penso assim, acharam o Ulisses. Acharam o Ulisses. Ó, mandar um abraço pro meu amigo Everton, a Gisele e a Rafa, principalmente a Rafa, minha querida amiga Rafa, que estão aí na audiência. E também para a Ivete. Inclusive, eles estão me xingando aqui, dizendo para mim não me ficar mexendo no celular. Tá? Fernando. Isso é uma coisa deselegante. Eu odeio quando eu estou conversando com alguém mexe no celular, eu fico. Abraço para o Everton Schmidt, Eduardo Vinck, Bruna Kremer Monteiro, Andresa Miranda, Linda Soares, estão na nossa audiência aqui. E para o meu amigo Milton Capelletti, que já que tem abraço, então, Ellen Gerard, César Dieter, a minha família lá em casa, inclusive com o Ozzy, que já o nosso adestrador aqui vai dar um jeito nele, que é o nosso gato. Tem jeito. Também sempre tem jeito. Sempre tem jeito. Sempre tem jeito. Me deu uma esperança boa hoje.
Tu sabe que a tese dele é que o problema é sempre os donos, tá? Sim, é. Então, cuidado aí, quem é que ele veio contar para nós aqui como é que foi a política na liderança. Tem que ter um líder. O que tem maior cérebro domina. Teoricamente. Eu chamei Por aí. isso que tem algumas pessoas que ficam assim dentro do aquário. Olhando o aquário. Eu esqueci de chamar a foto antes do intervalo, né? Vamos para a foto, a gente tem uma foto especial hoje que a gente já volta falando do Temer aqui em seguida. Vamos para a foto de ontem. Tá no pronto a foto de ontem? Não é essa aqui? A de ontem, essa é a de hoje. Passou metade do programa numa velocidade que hoje Foi rápido, dois, foi né? rápido. Né? Isso aí. Então, libera a foto de hoje, vamos matar essa aqui, porque essa foto foi referendada ontem, né? Ontem o ISUR fez referência a ela, referenciada ontem, né? O vereador ISUR coloca conosco na bancada, fez referência a essa foto. E ele falando dessa cena dantesca no centro de Novo Hamburgo, Deja. Sim, eu não vi o programa ontem, daí me surpreendi quando tu pediu a foto, né? Que é um landau e um ônibus da central virado, né? É, ali na esquina do posto de saúde, Magalhães Calvete com o Joaquim Nabuco. Que ano mais ou menos isso, Deja? Eu não tenho ideia, mas deve ser... Anos 70. 78, 79, por aí. Mas o landau vinha 120 por causa ali, da né? calota do Galaxy. A calota do Galaxy. E aí, Deja, o Isur disse que estava contando que estava conversando com alguém sobre... Foi contigo que estava falando sobre isso? Foi. Pô, que loucura, eu nunca vi uma coisa dessa. Mostrou a foto pra ti. E tu disse, mas peraí, essa foto aqui é minha. Tá inclusive no cantinho lá, à teu nome esquerda ali, tá o né? meu nome, né? A foto Foi é tu minha. quem fez essa foto na Foi. época de Jornal NH. Jornal né? NH, Que exatamente. loucura, hein? Ô, Copete, tá aí, não se faz mais carro como antigamente, hein? Felizmente. Volta pra nós aqui. Maravilha. Felizmente. Porque as pessoas dentro podem ter sofrido graves danos internos físicos, porque o índice de absorção é muito maior hoje das energias decorrentes de um choque. Desculpe, mas isso é muito importante, você olhar motores na TV que começa após a Estação Hamburgo, você vai ver o carro líder do Brasil de vendas recebendo 0 no teste de colisão lateral, em que acontece, e volto a dizer, carro tem que amassar, carro tem que absorver as energias do choque. Carro duro mata o ocupante. Olha aqui, ó, tá no ponto da foto de ontem também. A gente viu duas fotos juntos. Estava conosco o Glauco Engel. E aí eu trouxe essa foto, uma foto antiga do Fevale Campus 1 da Fevale, né? O Glauco foi aluno. Não seria São do Jacó? Campus 1, exatamente. Foi São Jacó também, né? A foto Nessa é Colégio época São era Jacó. Essa época era São Jacó. Senão tu vai dizer X do... Lá em cima a torre da igreja da Piedade, ó, Nossa Senhora da Piedade. E aí eu puxei uma outra foto que é mais atual do Campus 2, quer dizer, mais atual não. Ela era do começo, mas não o prédio completamente vazio, né? No início das O obras. espaço. Já tinha o prédio Lilás, Já né? tinha. O centro especial. E já tinha o primeiro prédio lá no fundo. Não me lembro se aquele era o verde, Fernando, o azul. Acho que era o verde. É O azul amarelo, foi lá, depois os três que o juntos, azul né? era do direito, né? Mas enfim, os primórdios, né? Da Mas tu viu que se transformou Não hoje, tinha né? biblioteca, não tinha. Teatro, Fevale, não tinha nada. Poxa vida. que Ainda era lindo, as né? PEUR ali? Abraço pessoal que constrói Nesse período aí. Dia Ainda era as Fevale, PEUR, que é uma as PEUR. parceira da nossa Vale TV aqui. Fernando Marco, a partir dessa perspectiva de que, bom, a economia vai talvez ter um novo viés com a incerteza do amanhã, o que pode acontecer para que a gente possa retomar nossa vida ou seguir como está caminhando agora, simplesmente? Tá difícil, né, Rodrigo? Assim, a gente tem que... Eu sou cidadão de Porto Alegre agora, eu já estava meio apavorado com Novo Hamburgo, com vários prédios aí ociosos, né? A notícia de desemprego de alguns amigos estavam desempregados, e agora em Porto Alegre a gente tem uma noção mais clara da situação do país. Tanto no número de moradores de rua, os prédios ocupados, a sensação de insegurança, a sensação de incerteza. Então, a única coisa que eu posso dizer de bom é que o nosso trabalho continua, Copete. O nosso trabalho inserido na comunidade, o trabalho dos senhores, né? O papel que nós exercemos na sociedade, esse papel desempenhado com honestidade, né? E aí eu quero aproveitar para falar a respeito da nossa ida à Câmara de Vereadores hoje de tarde para conversar a respeito da alienação parental.
Então, nós tivemos uma oportunidade, tanto a presidente da subseção aqui de Novo Hamburgo, da região, a nossa querida doutora Regina Abel, a presidente da Comissão da Criança e Adolescente, a doutora Camila Schmitz, o doutor Sérgio de Moura Rodrigues, o nosso presidente nacional da Associação Brasileira Criança Feliz, e eu, como diretor da ONG, que tive a oportunidade de ocupar a tribuna da Câmara para falar do nosso trabalho, das coisas boas que a gente tem desenvolvido aí, no papel da conscientização em relação a esse grande mal que é o mal da alienação parental. Em relação à conjuntura econômica, Rodrigo, infelizmente, eu estou como todo mundo, né? Os empresários segurando dinheiro com medo de investir, né? A realidade é essa, né? Essa indecisão por conta de uma política ineficaz, né? Que já está desde há muito tempo, né? Desde 2013, é bem da verdade, que ali começou a ter um declínio do crescimento econômico do país e a partir dali não se estabeleceu mais nada assim de otimismo, né? E aí já se vão 4 anos de letargia na questão da economia do país. Então, eu não sei, sinceramente, eu não sei, a gente fica apreensivo, né? Ninguém tem uma lâmpada mágica, a gente pode ver, fazer alguma projeção a partir do que está acontecendo, do que aconteceu no passado recente do país, né? Que houve efetivamente o crescimento, que agora está estagnado. Então, eu não sei. Fernando, 2 dados para ti, ó. Semana passada o Del trouxe essa informação para nós. Mais de 20 pontos na Rua Grande, da Câmara de Vereadores até a João Correia, vagos, entre prédios, entre espaços grandes, de grandes lojas. Aí nós temos que eu achei uma estratégia de marketing fantástica. Tem 20 na Mariano de Matos, que é uma quadra só, não sei por que esse espanto. Fantástica, que eu vi num prédio, não vou dizer onde é que é, mas talvez os senhores já passaram pela frente do prédio, um prédio muito bonito, que já foi agência bancária, inclusive, com um cartaz da imobiliária dizendo assim, aluguel a preço ridículo. Eu vi isso. Viu uma isso? esquina importante na nossa cidade. Esquina importante, então, aluguel a preço ridículo. Impressionante. É o desespero, digamos assim, das pessoas. E logo nós vamos ter 2 esquinas importantes em Novo Hamburgo fechadas também. O que tu sabe, a gente não sabe, deixa. É a esquina Lime Silva com Pedro Adams e Pedro Adams com Joaquim Nabuco. 2 farmácias da mesma rede fecham dentro de alguns dias aí. E concessionária da cidade repartindo a sua área física pela metade e tentando vender o resto porque não acredita. Para fazer caixa. Não, é porque não acredita que vai ter movimento para manter toda aquela área útil nos próximos 10 anos. E nós temos ainda uma realidade aqui no Rio Grande do Sul, uma realidade do Rio Grande do Sul. Eu viajei agora para Santa Catarina umas 2, 3 semanas atrás, né? É visível assim o desenvolvimento catarinense, né? É visível assim em comparação ao Rio Grande do Sul. Se eu der a resposta, você vai ficar bravo. Mas, não, Fernando, né? eu conversei hoje com um empresário, hoje pela manhã, com um importante empresário que todo mundo conhece no Novo Hamburgo, me dizia assim, olha, eu fiz uma reunião de negócios, estava com um projeto bacana, a pessoa queria fazer um grande empreendimento de energia, usando as instalações, não posso revelar mais detalhes, senão vai ficar evidente, e a pessoa primeiro queria dizer assim, bom, então eu vou zerar minha conta e vou começar a ganhar dinheiro. E a coisa não aconteceu, sabe por quê? Porque perguntaram quanto aquela pessoa que estava fazendo um empreendimento ia ganhar. Você começou a fazer conta com o dinheiro dele, não com o dinheiro, nem quanto ia deixar de gastar, nem quanto ia ganhar com isso. Não, primeiro quanto tu vai ganhar. Isso é uma política, é um pensamento tão menor, tão pequeno, que toma conta. A pessoa me disse, assim é o Rio Grande do Sul. Eu disse, olha, eu adoro Novo Hamburgo, sou apaixonado por isso aqui. A gente acredita nisso, tanto que está aqui trabalhando pela nossa TV, ser cada vez mais forte, e isso tem acontecido com muita alegria. Mas é muito difícil quando a gente se depara com um pensamento retrógrado como esse. Eu só tenho dois exemplos para dar, não vou te interromper, mas 2 exemplos rápidos da figura. Vocês vão me citar muito mais, mas eu tenho 2 exemplos da falência do Estado, que é a ponte da Avenida dos Municípios e a RS 118. Que são 2 vergonhas que não tem explicação. Mas ali foi desapropriação, ali tem não sei o que, aí deu uma licitação deserta, deu não sei o que, não interessa. A licitação atual ganha da Avenida dos Municípios. Na 118 tem uma placa interessante lá na saída de Viamão, em obras. Aí alguém os moradores botou embaixo assim, há 16 anos. Posso mudar o assunto?
Por favor. Desculpe te interromper. Não, Eu queria só comentar uma coisinha só. É que é para você a pergunta. Ah, é para mim? É, melhor tu te preparar. Eu queria só posso comentar uma Claro. coisa? Obrigado. Eu só acho assim, ó, fazendo uma referência ao meu mundo, né? Que eu lido muito com empresários, com profissionais liberais, médicos, psicólogos, advogados, né? Então, eu acho que um pouco disso tudo, dessa crise, é medo. É mais medo de um bicho-papão que não é tão bicho-papão assim. Claro que não. Tem que trabalhar. Então, fazendo referencial aos meus clientes. Se eu chego na casa de um cliente, o cliente tem um problema, obviamente, porque ele me chamou. Então, eu fui chamado para solucionar o problema dele. E ele não consegue controlar o cachorro dele. Se eu for pensar isso de forma mais profunda... Que é um gato. Se eu for pensar de forma mais profunda... profunda... cachorro, olha para mim. Se eu for pensar de forma mais profunda, porque eu tenho muitos clientes psicólogos, né? Que inclusive já me indicam, porque eu tenho um perfil diferente, talvez, dos outros, né? Então, se eu vou avaliar de forma mais profunda isso, o problema não é o cachorro. Ele vem lá dentro da família dele. Perfeito. Dentro da família. A transferência de poder, a transferência de responsabilidade, a falta de participação, porque o dono não tem tempo para participar da educação do cachorro. Não tem tempo para participar, de repente, da educação do filho também. Não tem tempo para se envolver. Eu vou fazer para você. Não tem tempo para trabalhar. Para que você está me vai enfrentar a crise. Eu vou parar eu não vou conseguir. Vai, Copete. Eu não vou conseguir ter uma cara de inteligente se tu me responder antes da pergunta, se nós combinamos. Copete. Vai, Copete, Não, rapidamente. É que eu noto o seguinte. Nessa fase assim que Novo Hamburgo, vamos dizer, não está muito legal, eu tenho evitado problemas físicos de estresse, tudo, indo para a praia. Eu boto os pés na água e aquilo me alivia de uma maneira... Mas lá no litoral, pela quantidade de idosos que imigraram para tentar fugir da violência... Migram quinta-feira para lá? Não, mas eu estou falando sério porque... Em busca da paz. A quantidade de oxigênio é maior, as cidades são planas no litoral e teoricamente tem menos violência contra os idosos. Eles transferem e vão lá, todos aposentados para lá, está virando... E eu percebo, começou a crescer muito, não só o número de profissionais que cuidam, mas o número de animais de estimação. Só que essa é a pergunta. E isso já respondeu quase integralmente. Se humanizou, e eu me insiro nisso, o animal de estimação. Hoje, a relação social que você tem com os filhos, hoje, 2017, é totalmente diferente daquela que nós tivemos com os pais, e é até preocupante porque há um distanciamento. A gente fala assim, e aí o animal, eu sempre digo que cachorro é um filho que não nos abandona, pena que parte muito cedo, né? Mas há uma humanização do animal, seja gato e cachorro, a ponto de você querer que ele tenha respostas humanas. E isso também vai de encontro nisso que você estava falando, que quando você não consegue criar o filho, também não vai conseguir criar o cachorro, o gato. É um reflexo. O Rodrigo me fez uma pergunta aqui uma vez, nesse mesmo programa aqui. O que eu achava, se eu tinha percebido, achava da opinião dos políticos, né? E da visão dos políticos em relação ao crescimento do mundo pet. E a resposta que eu dei para ele talvez não foi a que ele esperava. Eu disse para ele que os políticos não estão preparados, não fazem nem a mínima noção do que é esse crescimento do mundo pet. Ele é um crescimento preocupante. E tem um fator positivo, talvez até econômico, mas é um crescimento preocupante porque as pessoas estão dando muito mais valor para um animal do que para um ser humano. Porque estão tendo mais retorno. Exatamente. Então a pessoa não tem mais expectativa de botar um filho no mundo, e eu me enquadro nessa, porque eu não tenho filhos. Não por uma opção de não ter filho, porque é uma condição mesmo, a minha esposa, infelizmente, não pode, de botar um filho nessa situação, onde não tem saúde, onde tu te estressa para a criança ir para a escola, né? Com droga, com estupro, com N violência, né? A criança está sendo assediada constantemente, né? Tu vai botar um filho como? Aí tu vai trabalhar, aí tu tem que pensar no futuro daquela criança. Mas e o futuro que guarda com esses políticos que estão fazendo isso, esse tipo de trabalho, que estão mostrando esse Brasil para nós? Claro, graças a Deus, então, o nosso Brasil está sendo passado a limpo agora, assim eu espero, né? Essa é a minha fé, eu tento pensar de forma positiva.
E daí, aonde se enquadra o bicho nisso? Ele é um termômetro. É um termômetro desse problema crescendo. A população em geral, a sociedade está ficando doente, né? Está ficando doente. Eu vejo muita gente com depressão profunda, que não quer mais sair de casa, Copete. Quer ficar em casa cuidando do cachorro. Porque esse cachorro, ele não mente para ele. Ele não engana ele. Ele não rouba ele. Entende? Para alguns tem um lado legal. É bonito isso, esse amor pelo bicho. Mas ele está meio distorcido aí. Do ponto de vista social, né? Satisfeito, Copete? É uma conclusão. É uma sumidade, né? Hã? É uma sumidade Tem no que tema. cuidar que muitas pessoas não entendem esse conceito. Então, eu falando ele verdade. é um psicólogo. Eu falando isso, talvez as pessoas se assustem um pouco mais. Mas quem me conhece sabe o que eu estou falando e não estou falando à toa. Eu amo os animais, mas amo os seres humanos porque os animais dependem dos seres humanos. Mas isso tem uma questão prática também. Eu fui na casa de um amigo meu uma vez, daí tá a mulher dele, as 2 filhas, a empregada, não sei o quê, e a cachorra dele, Fernanda, essa aqui é a única que não me incomoda. A primeira que veio abraçar ele, que veio, claro, óbvio, né? A primeira que vem, quer dizer, é a única que ele... Que é uma coisa que a Bel, por exemplo, não pode falar de ti, né? Pois é, daí eu... Incomoda, né? Incomoda. Claro. Muito bem. Gente, a gente está encaminhando para o final do nosso programa de hoje. Eu queria ouvir, assim, brevemente dos senhores, junto com o seu ponto final, por favor, um caminho de luz para esse nosso país, para que a gente possa, como o Rafa disse, enxergar a oportunidade que esse momento está nos dando e que a gente possa seguir a nossa vida de uma forma virtuosa cada vez mais e uma crescente de qualidade de vida para cada um de nós, para as pessoas que a gente dia a dia cruza com elas nas ruas, né? Deja. Eu acho que devemos encarar esse momento com menos paixão e com mais razão, né? Deixar de lado um pouco assim as nossas preferências clubísticas ou partidárias e pensarmos no todo do nosso país. Eu acho que é isso. E o ponto final? Por favor. Eu volto a fazer a propaganda do Greta Garbo, Quem Diria Acabou no Irajá, que é um espetáculo de teatro que vai ser levado à cena no sábado e no domingo, no espaço Paranoia, na rua 25 de julho, 1215. É uma comédia, uma tragicomédia que passa nos anos 70, que fala da solidão da cidade grande e da relação de um enfermeiro que encontra na rua um jovem que vem do interior para estudar no Rio de Janeiro, e aí entra as relações de afetivas e de exploração desses 2 personagens. A peça começa às 20 horas no sábado e às 19 no domingo, então, no Espaço Paranoia. Casa cheia no último fim de semana, né? Exatamente, lotado com Hoje é Dia de Marias, com a montagem do Paranoia. Copete, desafio aceito? De ser curto, difícil. Não, de tentar exprimir aqui uma coisa boa desse momento que a gente está vivendo. E uma palavra de otimismo para a nossa comunidade. Palavra de otimismo é difícil. Palavras boas, não sei. Pena que não fui eu que criei isso, mas crise é como o corredor polonês. Se alguém sabe, aquela bando que fica frente a frente, o infeliz passa ali levando pancada, tapa, etc. Então, como é um corredor polonês, não caia. Vai doer, vai levar pontapé, vai levar chute, vai levar tapa, beliscão, mas não caia. Sai em movimento. Crise é que nem corredor polonês, dói, mas sempre tem fim. Talvez isso seria um egoísmo da gente, que ele seja muito breve, que a gente esteja sempre presente na hora que isso voltar a ter sol, voltar a sorrir. Mas como um corredor polonês, dói, mas tem fim. Essa é a mensagem que eu tenho, que eu acho assim, isso
vai passar, como já passou, como nós vivemos inflação de 500% ao ano, e a juventude hoje não faz nem ideia do que é isso. Então, passa. Talvez a gente não esteja vivo lá para ver, mas isso é um egoísmo. A tua palavra de otimismo está piorando a cada segundo. Eu sempre digo... Alguns de nós vão ficar no meio do caminho. Nós somos muito otimistas. Há 50 anos a mulher não votava. Já te disse isso há 110 anos. Agora passou 13 de maio de 88. Se você lembrar, 120 anos atrás, tinha gente que está do nosso lado agora que era tratado como coisa. Nós somos muito recentes em cima desse país. Muito bem, muito bem. Eu venho dizendo isso há algum tempo. Vai passar. E a grande questão é que me parece que estava passando já, né? E aí vem uma nova chapuletada dessas aí. Fernando Marcos, do ponto final. Eu lembro, para finalizar, eu lembro de uma frase do Lula num debate. E o Lula, no debate, ele diz o seguinte: olha, o pessoal fica muito nessa história, como o Dê já falou, a questão do debate entre os dois clubes, né? Porque o cara é de esquerda, o cara é de direita, o cara é de centro, o cara não sei o quê. Na realidade, o que a gente quer, e o que o Lula falou nessa entrevista, nesse debate, foi o seguinte: olha, se a gente conseguir implantar um sistema aqui como existe na Suécia, é o que eu quero. O que nós queremos é um padrão, um índice de desenvolvimento humano dos países nórdicos, da Suécia, da Dinamarca, da Finlândia, né? Da Holanda, onde a gente pague os impostos e isso reverta em benefícios para a população, onde houver uma suspeita de corrupção, que a pessoa seja julgada, que tenha direito à sua defesa, mas que seja condenada, que esse dinheiro público volte para os cofres públicos, se saiu dos cofres públicos, né? Então é uma coisa muito simples. E se nós temos os exemplos aqui da nossa cidade, que tem pessoas honestas que trabalham, que é a maioria da população, né? Não é por causa de uma minoria que a gente vai ficar sofrendo. Então esse é o momento agora de sair para as ruas, de pedir o fora Temer e de fiscalizar para ver quem vai ser o novo presidente do Brasil, porque, né, não adianta trocar 6 por meia dúzia também. Rafa, obrigado pela presença. Seja sempre muito bem-vindo. É uma honra, um prazer. Sobretudo pela palavra de otimismo. Tu viu que tu foi quase uma ilha aqui hoje. Pois é. É que na minha profissão eu tenho que ser otimista, né, cara? Eu chego na casa dos clientes, sempre com um problema, eu tenho que resolver o problema, né? Alguém tem que abanar o rabo. Alguém tem que abanar o rabo, Tá bom. Meu comentário breve, né, em função do tempo, é um pouquinho mais sangue frio. Vamos trabalhar e lutar pelos nossos direitos. Como nosso amigo disse aqui, e como o Copete disse, vai passar. Os americanos arrumam guerras para crescer e nós brasileiros arrumamos crise para crescer. Cada um com a sua cultura, né? E para finalizar, o meu ponto final é do Mário Sérgio Cortella. Não deixe o seu filho decidir o que ele quer. Não pergunte para ele o que ele quer. Meu filho, tu quer sentar onde? O que tu quer comer? Decida por ele. Se tu quer que ele seja alguém na vida, tenha opinião, ele tem que ter um bom exemplo. Muito bem, muito bem. Tem aqui a frase do Miconga, ó, agora vai. O Miconga, Marcos Santos Miconga, né? Um personagem querido, folclórico. Não né? é assim que foi a Marcela? Ô Miconga, eu não entendi o que tu quis dizer aqui, tá? Tu vai ter que explicar para mim agora. Agora vai do tipo, deu pro Temer ou agora vai o quê? O Brasil vai de novo, não vai? Explica melhor isso aí para nós. Fiquei muito feliz de a gente poder conversar sobre isso aqui, mesmo sabendo que todos nós, de certa forma, estamos apreensivos com o que está acontecendo, com o que vem pela frente, mas com a certeza de que vai passar, Copete. Isso é certo, vai passar. Talvez nós não estejamos aqui, mas a nossa Vale TV vai estar cada dia mais forte. A gente fica por aqui, vem aí um Marcos Papo Copete com Motores na TV. A gente volta amanhã às 21 horas ao vivo com vocês. Até lá.